Buscar-me-ei e me achareis quando me buscares de todo o coração. Hoje é culto de cura e libertação. Sabe? Muitas vezes chegamos em um parâmetro da nossa vida, Bruce, onde olhamos para as adversidades, onde olhamos para a grandeza dos problemas que nos assolam, e muitas vezes nos assustamos, nos amedrontamos. E medo é algo que faz com que nós, seres humanos, muitas vezes paralisamos. E a paralisia do medo, ela pode também gerar uma paralisia espiritual, muitas vezes. Quantas pessoas que passam por grandes problemas, grandes adversidades da vida, e até tentam se levantar, mas o medo é muito grande, que paralisa. E em meio ao começo de uma guerra, em meio ao começo de uma batalha, o medo trava e recuamos. A Bíblia vai nos contar esta história, quando um gigante chamado Golias, no meio do arraial, ele afronta o exército de Israel. E ali no exército de Israel, há homens preparados, há soldados combatentes de guerra, mas o medo de olhar algo maior, de olhar o tamanho do problema, fez com que esses soldados, a Bíblia nos diz que eles recuaram. E quantas vezes é assim na minha vida e assim na tua vida? Quantas vezes até nos encorajamos, Bruce, nos levantamos e falamos assim: não, eu vou lá, eu vou tentar. Mas em meio à batalha, o problema é tão grande. E preste atenção, não estou aqui julgando você, não. É normal o ser humano sentir medo, porque medo é algo químico em nosso corpo, que é gerado através da adrenalina, da dopamina. A Bíblia vai falar assim, ó, em Mateus 8, capítulo 8, verso 23, diz assim: entretanto Jesus no barco, os seus discípulos o seguiram, e de repente, olha só, de repente é algo que acontece inesperadamente, quando você menos, isso é o de repente, é algo que nos pega desprevenido, porque quando estamos tranquilos no meio do sucesso, nós temos a mania de nos acomodarmos, e aí encostamos as nossas ferramentas de guerra, as espadas, os escudos, jejuamos menos, lemos menos a Bíblia, está tudo bem, e a vida está tão gostosa, e muitas vezes essa é uma das iscas de Satanás sobre a nossa vida, abrindo portas, onde que para mim e para você, parece que é algo divino, algo de Deus, mas é apenas uma isca, é apenas uma cilada, para que eu e você nos acomodemos. E assim acontece, preste atenção, os discípulos entram num barco com Jesus, então eles têm a segurança que eles estão ali com o mestre, então está tudo tranquilo, está tranquilo e favorável, estou com o mestre, está tudo bem, se faltar pão ele multiplica, se tiver que encher as redes ele enche, olha só como que é tão tremendo, se até nós morrer ele ressuscita, então está tranquilo, está favorável.
Mas preste atenção. Eles estão acomodados, o mestre está dormindo lá, está tranquilo, eles estão tranquilos, mas a Bíblia vai falar que de repente é algo que acontece em nossa vida, eu vou repetir, inesperadamente, quando eu e você estamos desprevenidos, e de repente, e aí, eu fiz que nem os discípulos, fui acordar o mestre, eu ligo para o Ultragás, só que está fechado. Então, se eu e você não estivermos atentos na batalha, de repentemente, o nosso barco pode ir a pau a pique. Porque nos pegamos no de repente, despreparadamente. E o bom soldado, Neemias vai nos ensinar, erguendo e edificando os muros, que o bom soldado, ele trabalha com uma mão, mas a espada está na... Deus dá uma estratégia, onde os soldados que beberem a água de qualquer maneira, podem voltar para casa. Mas aqueles que atentamente beberem a água, esses são os que tem que estar na batalha. Então o bom soldado tem que estar a todo momento vigiando e... Então, querido, muitas vezes há males que acontecem em nossa vida porque estamos tranquilos e favoráveis. Mas você tem que entender que nós que estamos aqui no dia de hoje, estamos enfrentando no mundo de hoje batalhas espirituais. A todo momento somos atacados, a todo momento são setas que são lançadas. Paulo vai dizer assim, ó: leva a minha mente cativa a obedecer a Cristo. Por quê? Porque a mente é que manda no corpo. Eu penso, eu sinto e depois eu faço. Quer ver como que é muito fácil? O Bruce me fez algo que me machucou. Eu começo a pensar nele com raiva. Essa raiva eu começo a sentir através das minhas emoções. Todo ser humano ele é definido por 3 partes: corpo, alma e espírito. E aí, depois que eu começo a pensar, eu começo a sentir. E depois que eu começo a sentir, a minha emoção é tomada conta. Eu vou lá e tomo uma atitude inconsequente. E toda atitude inconsequente gera consequências também desnecessárias sobre a nossa vida. Então eu quero começar esse culto mostrando para você que nós, povo de Deus, geração, nação santa, sacerdócio real, príncipes, princesas do reino celestial de Deus, nunca podemos estar dentro de uma batalha acomodado. Não. Se as coisas estão melhorando, eu vou te dar a receita do sucesso. Ore mais, leia mais a Bíblia, busque mais. Mas está tudo bom para mim. Então se está tudo bom, eu vou revestir mais, eu vou me proteger mais, porque muito mais também para aquele que está indo bem, o inimigo também vai trabalhar. Então eu quero começar esse culto de cura e libertação com essa palavra de reflexão, para que você entenda que os de repentes da vida vão acontecer no momento que você estiver mais acomodado. Que os de repentes da vida podem também acontecer em momentos inesperados. Que os de repentes da vida podem acontecer a qualquer momento. A Bíblia vai nos falar que a casa que se mantém de pé é a casa que é alicerçado na rocha. E quem é a rocha? Quem é a rocha? Quem é a rocha? Está muito fraco. Quem é a rocha da igreja? E em Jesus Cristo nós somos mais que? Nós somos mais que? Você pode aplaudir o Senhor nessa noite.